Oi, minha gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso quadro Hashtag Pergunte ao Maestro. Se você é novo por aqui, já se inscreva em nosso canal, já ative o seu lembrete para que você não perca nenhum conteúdo que estamos produzindo especialmente para você. E se você ainda não participou do quadro, é só você aqui no nosso box de comentários deixar a sua dúvida, que muito em breve ela pode ser respondida pelo maestro e pintar em um dos nossos próximos episódios. Se você ainda quer maratonar a nossa primeira temporada, é só você clicar aqui no nosso link, que você já vai ser direcionado para a nossa playlist e eu tenho certeza que vai te ajudar muito nos seus estudos de canto. Então vamos para as nossas perguntas do dia? Vem comigo, hashtag Pergunte ao Maestro. Buenas, maestro. Antes de tudo, uma história triste. Gostava muito de cantar na adolescência, mas um professor que eu respeitava disse que eu jamais aprenderia a cantar, pois não tinha ressonância. Na época, eu não sabia, porém o aparelho ortodôntico atrapalhava os pontos da minha articulação. Notava que a maioria das vozes era mais grave que a minha, e isso fazia com que eu tentasse subir as notas na garganta para imitar os timbres que eu ouvia. Sempre adorei vocais agudos, mas por não saber direito o que é falsete e tentar evitá-lo, fazia tudo muito pesado e muito forçado. Por anos fiquei bem triste com isso, mas segui tentando em casa do jeito que eu podia. Comecei a ouvir falar do tal do belting. Fui pesquisar, mas o que eu via na internet não tinha muito fundamento e eu ainda não conhecia o seu método. Descobri o Beto Sorog e o Davi Calan e com os vídeos deles consegui liberar bastante da minha extensão. Hoje consigo ir de um Ré 2 até um Mi 4 sem forçar. As notas estão ali, embora fáceis, ainda soam apertadas e não são nada bonitas, mas resolverei quando começar as minhas aulinhas. Consigo alcançar até consigo descer de um Fá a um grunhido também, só que abaixo do Dó 2 me cansa. Anyway, agradeço pelo incentivo, pela informação de qualidade que vem trazendo e por todo esse movimento na musicalização brasileira. Como não podia deixar essa oportunidade passar, deixo aqui as minhas perguntas. Qual a diferença entre a laringe alta e o twang? É possível cobrir e twangar ao mesmo tempo? Tem como exemplificar? Tem alguma indicação de professor capacitado em Porto Alegre? Mais uma vez, obrigado por esse maravilhoso método e por trazer mais esperança para as pessoas que não foram agraciadas com talento. Possam aprender através da intelectualidade. Maestro Marconi, tu és, sem dúvida, um dos grandes. Nossa, que lindo. Muito obrigado, viu? Muito obrigado pela sua mensagem. Olha, eu vou começar a sua resposta dizendo que talvez eu não tenha sido agraciado com talento vocal. Porque talento é uma coisa muito vaga e ele pode acontecer de várias maneiras. Eu fui virtuosa no piano. Todo mundo dizia, você vai ser um grande pianista, você vai ser, tipo, um dos grandes. E eu não sou. Eu não quero ficar 7 horas estudando piano por dia, porque para ser um grande pianista você precisa disso, o talento não te basta, tá? Quando eu comecei a cantar, meu professor disse, você é uma das vozes mais esquisitas que eu já ouvi na vida. Ele falou isso para mim. E eu me tornei um professor, não só um professor de canto, como fiz carreira como cantor, e fui um dos poucos contratenores brasileiros a fazer carreira. Hoje tem bastante, mas quando eu comecei não tinha. Então, não pense muito sobre talento, sabe? Pense mais sobre 99% de suor, 1% de talento. Te digo, é assim que é, tá? É o que eu vejo nos meus alunos. Eu tenho um monte de alunos talentosos que jamais serão artistas. Por quê? Eu não estou jogando aqui uma maldição, como eu digo, maldição de professor. Você nunca vai ser. Não é isso, não. É que eles não têm a disciplina para isso. E não querem ter. Entendeu? Quer. Não, é muito trabalho fazer isso. Teve um aluno meu que disse a seguinte frase para mim. Eu vou ter que parar de me drogar para poder cantar bem. Não, vou ter que parar de usar maconha, vou ter que parar de usar cocaína. Não quero. Vou parar a aula. E parou. Entendeu? Então, tipo, é muito sério isso que você está falando. Eu fico muito triste de ouvir sua história, porque ninguém tem o direito de dizer que você não vai cantar por falta de ressonância. Eu posso dizer aqui que o meu aluno não vai cantar por falta de persistência, por falta de foco,
por falta de vontade, mas por falta de ressonância, não entendo, tá? Então, procure um professor que te ajude. Em Porto Alegre nós temos pelo menos 2 professores, mas, de novo, faça aula online. Nós estamos em pandemia, faça aula online, depois você pode fazer aula presencial. Com relação à sua pergunta, você perguntou se... Agora eu já falei tanta coisa que já me perdi. Se a laringe alta... Se a laringe... qual a diferença entre a laringe alta e o twang? E se é possível cobrir e twangar ao mesmo tempo? Sim. Ótima pergunta. Laringe alta gera um som mais estreito, ou seja, claro, ele parece claro. Então, quando eu subo a minha laringe, eu tenho a sensação de que a minha voz está mais clara, mas ela tá twangada, que ela tá hipodasal, ó. Alô, alô, alô. Não tem nasalidade nenhuma. Ou seja, eu posso fazer uma voz de laringe alta sem nasalidade, ó. Alô, alô, ei, a. Agora, aqui tá nasalizada. Twang, por definição, é brilho de cavidade nasal. Só que o maestro Marconi, no seu livro, eu não tô me citando na terceira pessoa não, tá, gente? Não tô fazendo o doido, não. É que, às vezes, eu gosto de falar sobre isso, porque é a maneira que eu penso, tá? Não é, tipo, loucura da minha maestro Marconi, não é isso, não. É que, no livro, eu falo sobre twang oral e twang nasal, e isso não existe no mundo. Porque twang nasal é redundância. Porque twang, em inglês, twang, é esse som. Então, existe o twang oral, que é o brilho de cavidade oral. Quando eu abro a boca e falo a vogal com meia cobertura, uou, aparece um brilho também. Uou! Que é um brilho de cavidade oral. E esse brilho de cavidade oral eu chamo de twang oral. Não é... No mundo não é assim. Twang é só aqui. Aí você me pergunta, posso fazer twang e cobrir? Claro que posso. Vamos lá. Laringe alta, sem twang. Alô, alô. Alô, alô, alô. Agora, para eu fazer twang, eu tenho que fazer alguma coisa nasal, certo? Uenha, uenha, uenha. Então, vou fazer o uenha de laringe alto. Uenha, uenha, uenha. Não tô com pressão subglótica grande aqui não, tá? Então tá ruim, não tá me machucando esse som. Uenha, 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 uenha. Ó. Uenha, uenha. Tá muito nasal, certo? Uenha, uenha, uenha. Agora eu vou abaixar minha laringe e vou elevar o palato. Uenha, 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 uenha. Continua nasal, continua com twang. Uenha, 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 uenha. Uim. Cobrir com twang. Uem. Laringe alto. Uem. Laringe baixo. E continua twangado. Na verdade, esse é o twang do bem. Esse é o melhor twang que pode existir. Eu só ensino para os meus alunos a twangarem alguma coisa quando a laringe está baixa, a faringe está ampla, o palato está alto. Porque senão, esse twang aqui pode me apertar. E eu chamo esse twang de twang do mal. Que a pessoa canta assim. Isso é muito ruim. No meu primeiro livro, Belting Contemporâneo, a palavra twang nem existe. Não tem essa palavra. Por quê? Porque eu não queria que ninguém tentasse twangar, porque já existia uma prática de twang quando eu escrevi o livro no Brasil. Que belting era uma voz de peito twangada. Então você pegava a voz de peito, e twangava. Então eu evitei essa palavra durante muito tempo, apesar do meu vocalize ser um vocalize de twang oral e twang nasal, ó. Uenha, uenha, uenha. Uenha, uenha é twang oral e nasal. Quando eu cubro, uenha, 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 uenha. Tô sentindo o brilho de cavidade nasal e é super saudável esse brilho. Mas, de novo, pressão subglótica está ok? Não tem guturalidade? Beleza, não tô segurando. Não tem faringe apertada? Beleza. Tem amplitude? Pescoço está aberto. Né? A gente chama de pescoço aberto por quê? Porque a sensação é lateral, não é? Que mais? A pressão subglótica está doce, veludo? Então, quando eu vou fazer uma nota aguda e eu penso na cavidade nasal, normalmente o que acontece é uma cobertura de cavidade nasal.
E eu faço Essa cobertura é cobertura de cavidade nasal. Então, é sim possível e é a melhor que existe. Tá bom? Para belting. No lírico também a gente usa um pouco, mas tem uma parcimônia aí, tem uma maneira de fazer para que não fique, nos dois, na verdade, para que não fique nasal. Qual a diferença de pôr a voz com twang e deixar a voz no nariz? Meu professor dizia, põe a voz no nariz, não põe o nariz na voz. Ele dizia isso. O que significa isso? Existem técnicas que inclusive falam sobre isso. Cantar é sul naso e vozes que dizem não pode cantar no nariz. Tá, professor? Técnicas antagônicas, você vai encontrar um monte de vídeo na internet. Canto lírico não é nasal. Canto lírico é cantar é sul naso. Você vai encontrar dos dois. Nenhuma coisa nem outra. Se você coloca a voz passando pela cavidade nasal, mas ela tem uma amplitude posterior, a voz não soa nasal. Ela soa normal. Agora, se não tem lá atrás, aí sim, você vai ter uma voz extremamente nasal. Entendeu? Então, excelente pergunta. E eu fico triste de ouvir isso que você falou, mas não se preocupe. Isso é fácil de resolver, tá? Com aulinha, você vai resolver isso rápido. E tudo isso, você disse que só de assistir os vídeos do Beto e do Davi, você já melhorou? Com aulinha, então, você vai melhorar muito. Eu tenho certeza que daqui a um tempinho você vai escrever aqui no Pergunte ao Maestro. Maestro, minha vida está completamente diferente, que agora eu estou me sentindo livre, usando cobertura de cavidade nasal sem me apertar, e minha voz melhorou de tessitura, inclusive, porque ela vai aumentar de tessitura, tá bom? Esqueça o passado, deixa para lá. Às vezes, nem sempre os professores fazem isso por mal, simplesmente porque não sabem ainda o que estão fazendo, porque hoje em dia é meio complicado isso, uma situação meio complicada e eu fico muito triste de ouvir isso. Porque, de novo, o único aluno meu que nunca vai cantar é o que não tem persistência e disciplina. Talento é um assunto que eu guardo dentro de uma caixa de Pandora. Eu deixo ele ali e não discuto. Deixo ele fechadinho, tá? Eu só discuto disciplina, vontade e essas coisas todas que vão fazer você lutar pelo que você quer, não é? Isso para tudo, tá, gente? Não é só pro canto, não. Para tudo, na vida, sabe? Amor, relacionamento, família, bens materiais, dinheiro, carreira, tudo isso. Eu penso sempre da mesma forma. E fulano nasceu privilegiado, nasceu numa família de gente rica, para ele é tudo mais simples. Esqueça o fulano, gente, se é fácil para ele. Às vezes é fácil para ele e ele não vai chegar lá. E às vezes é difícil para você, você vai ter que andar 2 quilômetros para chegar até a faculdade a pé e você vai fazer uma linda faculdade. A minha família sempre foi pobre e eu fui estudar fora. Não tem isso. É o que você quer. Então coloque na sua cabeça, esqueça os outros. Coloque na sua cabeça, isso é muito importante. Às vezes a gente se preocupa muito com o que os outros têm que nós não temos. E a gente se esquece que a gente tem muito mais às vezes e a gente não está usando, porque a gente está preocupado com o outro, né? Vamos se preocupar com o nosso, porque o nosso vai nos fazer crescer. É isso que o Pergunte ao Maestro quer. Incentivar o seu, não dos outros. Tá bom? Já que a gente está falando tanto de Mindvox, eu quero lembrar para vocês que a nossa Belting Store faz aniversário até julho, até o final de julho, e vale o nosso cupom Marconetes, que o Fábio inventou esse cupom, que você pode ganhar R$45 de desconto na compra do seu Mindvox. Alan, coloca aqui o vídeo explicativo do Mindvox. Maestro, qual a diferença? Gente, peraí, a outra tá arrumando um negócio ali, gente.
Já tô gravando. Oi, você falou gravando? Não, então, tô gravando, gente. Deixa eu só arrumar que a cortina saiu do lugar. Você tá... Fábio é virginiano, mas ele não vai conseguir se sentir confortável com a tá bom. cortina Corta fora isso do aí, pelo lugar. amor de Deus. Tá bom, gravando. Pera, deixa eu concentrar. Gravando. Maestro, serão 2 perguntas seguidas, tá? Você não deu tempo, Sam. Eu falei gravando, você já foi maestro, calma. Respira. 2 segundos, eu sempre conto. Só Fala. dessa vez que eu não Tá bom, coisei vai, o vamos. coisa. Gravando. Maestro, qual a diferença na emissão de um agudo de barítono para a emissão de um agudo de um tenor? E como diferenciar um barítono de tenor? Segunda pergunta. Maestro, qual a principal diferença entre uma meso e uma soprano? Intencionalidade é super fácil diferenciar, porém a parte de musicalidade, tais como sonoridade nos médios e agudos, harmônicos e etc. Sempre tive essa dúvida, pois já fui categorizada como ambas. Hoje, alô, graças a Deus, consegui me encontrar como meso-soprano. Olha, essa pergunta é uma pergunta de $1 milhão. Quantos barítonos tenores não sabem se são barítonos ou tenores? E quantos sopranos e mesos não sabem se são soprano e meso? É difícil. Por quê? A classificação funcional me diz no coro que quem vai até o dó é soprano, quem vai até o lá é meso, quem vai até o fá é contralto, sabe? Tem essa classificação funcional. Isso tem nada a ver com a classificação vocal em fá vocal. Então, muitos contraltos que estão no coro podem ser sopranos que têm acesso a essas notas. Então, é a mesma coisa para os tenores. Então, como que eu sei isso? No meu segundo livro, eu falo de categoria vocal, fá vocal, em várias etapas do procedimento de aprendizado. Num primeiro momento, eu classifico o meu aluno em ele é agudo, ele é médio ou ele é grave. Num segundo momento, ele é médio agudo, ele é médio grave. E aí começo a dar repertório para ver onde ele fica mais confortável. Analiso os passágios, só que os passágios podem mudar. Então, de acordo com o trabalho que eu estiver fazendo de otimização do timbre através do equilíbrio do chiaroscuro, que a gente chama de afinação de chiaroscuro. É muito difícil fazer isso. Depois, através do repertório belcantista, eu consigo fazer com que ele me mostre se ele realmente está confortável naquele fá e se as notas estão legais, etc, etc. E se tem vozes fáceis de se classificar. Quando o tenor é um tenor ligeiro, é fácil. Quando a soprano é um soprano ligeiro, é fácil. Agora, quando é uma voz intermediária, é difícil. E ainda tem um fá intermediário. Você não está dentro de uma caixinha. Né? O fá intermediário entre soprano e mezzo-soprano é super comum. Então, como que você faz para classificar uma voz dessa? Ela mesma vai ter que se classificar de acordo com o que ela acha que é melhor para ela. Então, a última classificação vocal, que é a definitiva, é feita pelo próprio aluno. Sabe por quê? Eu dou cultura para ele, para que ele diga para mim, maestro, quando eu canto o repertório de mezzo, eu me sinto confortável, meu grave projeta. Então, eu tenho tônus. Então, não basta só estar confortável, tem que ter o máximo de projeção com o mínimo de esforço. Por isso que eu sou contratenor, porque eu canto em vários fá-ré, mas é onde minha voz tem menos esforço e mais projeção. Então, sabe, se você olhar na minha playlist aqui, você vai ver que eu cantei coisas de soprano durante a minha carreira, porque naquele momento tava fim, era legal, não sei o quê, assopranava um pouco a voz e conseguia fazer. Mas não era o meu melhor resultado e não era o meu melhor... Era confortável, mas não era o meu melhor resultado, sabe? Então, realmente, o professor de canto tem que dar cultura para o aluno e ele guia. Eu acho que você me parece um mesocoloratura, mas vamos ver? Vamos ver. Aí a pessoa vai trabalhando aquilo e a gente vai experimentando. Agora, é óbvio que eu não posso sair de uma classificação de mesodramático para um soprano ligeiro.
Isso não, que já aconteceu comigo, de eu ver alunas que chegam cantando boneca, trovatore, sabe? Porque a professora está experimentando. Não, a experimentação acontece de coisas intermediárias, né? Vamos experimentar com uma rosina, que dá para ser cantado por mezzo-soprano ou por soprano, só depende das variações. Mas isso que você está perguntando é muito difícil. Precisa ter um professor com um ouvido muito bom e precisa ter um cantor lírico, porque Far é lírico, não é? Com muita cultura, para saber o que é melhor para ele. Eu tenho alunas que têm um falsete de Garcia tão bem resolvido que poderiam cantar como mezzo sem problema, mas são sopranos. Eu tenho várias assim. Elas, nossa, poderiam cantar como mezzo sem problema. O falsete de Garcia é maravilhoso, a voz é escura, elas conseguem um sonzão e todo mundo quando escuta fala, você é contralto, né? Você é mezzo. E elas são soprano. A voz tá agudíssima, não sei o que lá. Mas elas, algumas fazem a opção por serem mezzo, mas outras fazem uma opção por continuarem sopranos. Um sopranão que tem um grave incrível, entendeu? Então, não tem como eu te ajudar com isso. Essa é a parte mais difícil de ser professor de canto, porque se você erra um Far, você pode dar um repertório que deteriore aos poucos o aparelho, sabe? Isso é muito complicado. E assim, o erro do Far é uma das coisas que mais acontece, sabe? Quando o tenor é um tenor rossiniano, raramente há erro, sabe? Mas quando o tenor é um tenor mais denso, que aí o cara fala é barítono. Entre os grandes já aconteceu isso, tá? Entre grandes tenores que começaram como barítonos, depois viraram barítonos e viraram tenores. A Kirita Kanawa começou como mezzo-soprano. Então, um dia que ela descobriu que ela era soprano, entrou em depressão. Sabe assim? Tipo, ficou triste, porque tinha trabalhado... E é um soprano maravilhoso, não? Então... É uma coisa difícil mesmo, sabe? Você precisa de um grande mestre que te ajude a te dar cultura para você descobrir qual é o seu Far vocal, tá bom? Dá uma lidinha no meu livro, as diferentes classificações nas etapas de aprendizado. No meu livro Canto Lírico Contemporâneo, esse daqui, o amarelinho, tá bom?